Se estamos falando de autoconhecimento, por que não entrarmos nessa imersão em nós mesmos com mais amorosidade? Hermance Dufaux, por meio de suas obras sobre a educação dos sentimentos, nos apresenta ferramentas para esta imersão sem o peso das culpas paralisantes do caminho. As queridas Ana Carolina Chiep e Elisa Taboada nos trouxeram excelentes reflexões sobre este caminho tão necessário. A irmã, inclusive, está nesse livro aqui. Ela fala que a gente tem 3 gerações de espíritas, né? Então, a primeira geração seriam os espíritas encarnados aqui na Terra, mais ou menos entre 1857 e 1930, né? São espíritos que ainda vieram muito carregados pela culpa e eles encontraram muito alívio na doutrina espírita, né? Então, são espíritas que se engajaram muito em obras sociais e no contato com a espiritualidade. Então, foi uma época assim, que explodiram as materializações, os fenômenos de cura. Foi o início do espiritismo, né? Isso, os fenômenos de mediunidade rara, né? Eles ficaram muito voltados para isso. Nesse período, a gente tem o regresso, a encarnação do Chico Xavier aqui na Terra, né? E ele também foi planejada porque ele veio para ser um referencial de fé na imortalidade da alma. E também para sensibilizar as pessoas a encontrarem as luzes do espiritismo, né? Aí depois, a partir de 1930, a gente vê encarnar na Terra a segunda geração, que ela chama. É uma geração que vai se dedicar muito ao estudo, então que vai ter um zelo muito grande com a filosofia da doutrina espírita. A partir de 1930. A partir de 1930. Mas eles vão trabalhar muito a questão do conhecimento e pouco ainda a questão do conhecimento. Então, do sentimento. Então, assim, são espíritos que ainda têm o coração muito arraigado ao orgulho e à vaidade. E eles vão ter, às vezes, até um apego exagerado à questão dos princípios doutrinários, vão ter uma fé um pouco dogmática, eles vão ter um pouco de soberania de relação a isso, de rigidez dos pontos de vista, não permitindo muita abertura ali, né, nas conversas, nas discussões e tal. E aí, a partir de 1980, começam a regressar à Terra os espíritos que ela chama da geração da amorosidade, né? Que delícia, já estou me sentindo da geração da amorosidade. É isso. Então, assim, são espíritos que vão colocar o afeto no centro das vivências doutrinárias, né? São espíritos que vão procurar relacionamentos mais próximos, que vão procurar exercer uma fraternidade real, né? Então, a proposta dela é trazer isso para as nossas vivências, tanto enquanto indivíduo, como nas nossas vivências em grupo, né? Então, ela vai falar muito disso na casa espírita. Ela vai incentivar muito a gente a reformular algumas práticas, algumas atividades para a gente poder privilegiar isso, né? A questão dos relacionamentos e do afeto, né? Ela fala que essa terceira geração são espíritos com sede de conexão humana. E que vão priorizar o sentir, né? Então, o que na segunda geração, o que estrutura muito o trabalho desses espíritos aqui foi o conhecimento, a disseminação desse conhecimento. Essa terceira geração vai ser voltada a esse sentir. E aí ela vai trabalhar sempre, isso permeia as obras dela, a dimensão pessoal, né? Então, vamos falar intrapessoal, quem eu sou, desenvolver essa personalidade, essa identidade do ser, né? Psicológica do ser. E ela vai também trabalhar essa dimensão que é o outro e que elas são indissociáveis, né? Então, quando a Hermance ela vai falar do autoconhecimento, e a gente escuta muito sobre o autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer, a questão do autocuidado, da gente fazer a nossa reforma íntima. Muitas vezes, sem perceber, a gente está usando muito esse campo da razão, da lógica, como que a gente pode fazer isso e tal. Esquecendo que essa reforma íntima, ela precisa ser totalmente estruturada e muito sustentada pelo sentir, pelo coração. E aí ela vai trazer como um eixo central das discussões a educação dos sentimentos, né? Então, como olhar para esses sentimentos? Então, a gente só vai conseguir
se autoconhecer olhando para nós. E esse processo é um processo dolorido. E muitas vezes o que a gente faz? A gente nega, a gente não quer acessar esse conteúdo. Se é difícil muitas vezes a gente olhar no espelho, não é? E se enxergar como valor, olhando para o espelho, que é o exercício mais simples do que essa transformação do nosso ser. Imagina olhar para dentro. Então é um processo dolorido. Mas ela vai trazer com tanta amorosidade, ela tem um repertório que nos encanta, porque ela vai nos ajudar. Ensina a gente a nomear as emoções, Perfeito. a contextuar. E a nos acolher. E nos acolher. E a entender e acolher. Eu acho tão importante que a gente está falando aqui nesse exato momento. Por quê? Porque existe, sim, como você falou, o movimento do autoconhecimento. Hoje fala-se muito em várias especialidades, não só também na filosofia espírita, sobre a importância da reforma íntima. Mas muitas vezes a reforma íntima, ela tem um movimento de negação também dentro dos espíritas, né? Quando a gente fala assim, principalmente, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que pedir perdão, a gente não pode ser orgulhoso, a gente não pode ser vaidoso. O que a gente não pode, a gente sabe. E tudo isso não pode, né, é que faz com que a gente não faça esse caminho. Não faça o caminho do sentido. Tipo, eu tô me sentindo orgulhoso, mas eu disfarço, eu nego, porque eu não posso. Põe no cartinho ser orgulhosa, porque eu não posso ser vaidosa, eu não posso ser invejosa. A gente não só nega, como também a gente não reconhece. E que por isso que esse processo do autoconhecimento ele é fundamental, porque a gente vai identificando o que, por exemplo, nesse livro Prazer de Viver tem um capítulo só sobre melindre. E aí quando você vai discutir o que é melindre, aí você percebe que a gente não tem tanto conhecimento para falar de cada um desses sentimentos, e quanto mais a gente conhece, mais a gente vai se autotransformando. Então ela vai falar do autoconhecimento, e que vai caminhando para essa autotransformação. Só que tem um ponto crucial. A gente só se autotransforma a gente só transforma aquilo que a gente conhece. E para a gente se autotransformar, a gente precisa se conhecer. E para se conhecer é aceitar esses sentimentos, todas as emoções que nós temos dentro de nós, não é verdade? Tem algo que é muito importante. Todos os sentimentos são permitidos. E às vezes a gente vai sentir raiva, vamos, porque nesse planeta que nós estamos, esses sentimentos, eles ainda estão muito evidentes, né, nas nossas relações. E de todo o percurso espiritual que a gente tem caminhado até aqui. Então a gente está passando de uma fase instintiva, automatizada, para agora tomar consciência desses sentimentos. É por isso que nós estamos num planeta com tantos desafios. Porque agir instintivamente é o que a gente mais faz ainda, se a gente for perceber. E automaticamente. Quando a gente começa a olhar, é algo dolorido. E aí o que a gente faz? Se protege, se defende. Quando a gente vai escutando, então, essa voz da Irmãs por essas obras, ela vai alimentando e nutrindo em nós a necessidade de olhar para isso e pensar, está tudo bem. Sem ficar se punindo. Exato, né? Porque o bonito de tudo é o processo. E a nossa vida espiritual é processo. E o encantamento, a potência da transformação é processo.